Romanos 13, 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A Bíblia não menciona nada sobre o carnaval. No entanto, Deus disse muitas coisas sobre qual deve ser a nossa atitude perante esses tipos de festas. O termo carnaval deriva do termo em latim carnis levale, que significa o retirar a carne e tem relação com a função da festa em suas origens. O carnaval não existia na época em que os textos bíblicos foram escritos. A festa só surgiu alguns séculos depois de Cristo. Várias culturas antigas tinham festas parecidas que acontecia na primavera, e que podem ter influenciado o calendário cristão. O carnaval é uma grande festa que acontece antes do período da Quaresma. Na tradição católica, o carnaval se tornou numa grande celebração antes do tempo de privação e penitência da Quaresma, ou seja, a relação entre o carnaval e o cristianismo está na proposta da Igreja de concentrar os desejos carnais dos fiéis em uma data apenas, para, depois, impor às pessoas de fé um período de restrição e jejum. Durante a Quaresma, os fiéis católicos não deveriam comer carne nem fazer festas, para se purificarem em preparação para a Páscoa. Então, no dia antes de começar a Quaresma, surgiu a tradição de aproveitar o último dia de liberdade, podendo comer, festejar e desfrutar de muitos prazeres. Esse dia ganhou o nome de Carnaval. Desde sua origem, o Carnaval tem sido associado a comportamentos excessivos. A Bíblia nos instrui a exercer moderação e autocontrole. Além disso, o Carnaval frequentemente serve como justificativa para a prática de imoralidade sexual, promovendo ações que em outros momentos seriam consideradas inaceitáveis. A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19, nos adverte a nos mantermos afastados da imoralidade sexual em todas as circunstâncias. A ideia por trás do carnaval é a permissão para se entregar a excessos e comportamentos impróprios neste período, sob a justificativa de purificação depois da festa. Essa mentalidade reflete uma forma de religiosidade superficial, falsa, desprovida de verdadeiro compromisso com Deus. Essa ideia de falsa religiosidade é muito bem citada em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, que diz: "E aqueles que verdadeiramente experimentaram a transformação em seus corações através de Jesus anseiam por evitar o pecado." Então o pecado desagrada a Deus todos os dias, incluindo o período do carnaval. Vários princípios bíblicos servem para nos mostrar como devemos nos comportar em época de carnaval. Eles norteiam-nos cristãos pela conduta correta em busca de agradar ao nosso Deus Todo-Poderoso, como questões de moderação, pureza e o cuidado com as influências negativas. Pontos relevantes ao considerar a não participação dessa celebração. Esses princípios encontramos em várias passagens das histórias contadas na Bíblia, como por exemplo em Filipenses capítulo 4, versículo 5 e em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que enfatiza a importância de viver uma vida moderada e equilibrada ao contrário do excesso de indulgência e festividades do carnaval. A Bíblia fala também em evitar mais influências, aconselha os cristãos a evitarem associação com práticas e ambientes que possam levar a comportamentos pecaminosos ou prejudiciais. O ambiente e as atividades do carnaval são potencialmente influenciadores negativos. Os textos bíblicos também nos orientam que os cristãos devem viver de maneira que glorifique a Deus e seja um testemunho positivo para os outros. Nada melhor que glorificar seu nome na igreja, no templo, no culto, na missa, com sua família ou com seus amigos rodeados com as palavras do Senhor. Então os povos cristãos antigamente não participavam de festas? Devemos entender primeiro que a palavra de Deus diz que há o tempo para rir e tempo para saltitar. Como a palavra hebraica para rir também pode ser traduzida por festejar, fica claro que, no que diz respeito ao nosso Criador, não há nada de errado em divertir-se de forma sadia. Aliás, a palavra de Deus manda que nos alegremos. De modo que a Bíblia fala com aprovação do divertimento correto. A resposta para a pergunta é feita antes é sim, mas segundo a Bíblia as festas antigamente tinham propósitos. Eram feitas para honrar e louvar a Deus.
Algumas passagens da Bíblia exemplificam isso. Em Êxodo capítulo 5, versículo 1 diz: Depois, foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Já em Levítico 23, versículo 2 está escrito: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Também em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 e 25 nos fala que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Esses trechos ficam claro que as festas eram resultado de algo que Deus fez ou fazia pelo povo, eram festas de gratidão. E eram comemoradas pelo próprio povo de Deus, com muita alegria, instrumentos e danças, mas com um espírito de reverência e santidade, Deus era o centro delas. Entretanto, nem todo tipo de divertimento é aprovado na Bíblia. O apóstolo Paulo declara que as festanças, ou festejos ruidosos e turbulentos, são uma das obras da carne e que os que as praticam ou não herdarão o reino de Deus. Paulo aconselhou os cristãos a andar decentemente, não em festanças. Vale salientar que a palavra festanças proferida pelo apóstolo Paulo, foi traduzido das escrituras gregas e é escrita de uma forma que nos tempos antigos referia-se a festas de má fama. Portanto concluímos com a palavra de Deus, que em Romanos 8, 6 diz-nos que o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, a sua vontade é que fujamos de tudo aquilo que não o honre, e que vivamos uma vida de santidade. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, ela é um processo. À medida que nos aproximamos mais de Deus, menos satisfazemos os nossos desejos carnais e mais agradamos a Ele. Pensando no ambiente objetivo do carnaval, ela é uma satisfação dos nossos desejos, aquilo que nossa carne deseja. Devemos lembrar que o Senhor nos faz sentir o prazer pela Sua palavra e nos faz perder o prazer pelas coisas da carne, saindo da roda dos escarnecedores quando o Espírito Santo nos convence do pecado. Então vivemos para eles e tão somente por Ele.